Saudações a todos. Estamos aqui no início de mais um vídeo sobre assuntos diferentes, uma abordagem espiritualista. O assunto de hoje não é nem tão original. Nós estamos começando por uma expressão até bem conhecida. Errou, quer dizer, pecou, tem que pagar, até o último centavo. Isso está, claro, lembra Jesus, né? Até o último ceitil. Isso vem de um trecho do Sermão da Montanha. Mas, para mim, pessoalmente, sempre foi algo difícil de entender. Jesus dizendo um negócio desse, assim, tão avaro, até o último centavo, não vai ficar nada de fora. E isso me lembra também um programa de televisão. Nunca esqueci, deve ter uns 40 anos, década de 80. Colocaram numa mesa redonda um representante espírita, graúdo, não era um Divaldo, não era um Chico Xavier, mas era alguém graúdo no movimento espírita, e colocaram dois representantes de uma outra corrente cristã. E saiu esse assunto. Errou, tem que pagar até o último centavo. E esse representante do espiritismo que estava ali, ele defendeu isso com unhas e dentes. Ele foi trucidado, porque ele era minoria. E os outros que estavam ali estavam com Paulo, que o que vale é a fé e aceitou Jesus, está salvo. Não importa, não precisa de pagar nada porque aceitou Jesus. Caíram em cima, trucidaram ele. Mas isso para mim sempre ficou marcado. Então eu aproveitei essa oportunidade para fazer algumas reflexões sobre essa questão. Afinal, Jesus está falando de uma punição? Eu nunca acreditei nisso. Ou será que ele estava falando de uma consequência, que era o que, para mim, soava como mais correto? Primeiro, vamos recapitular o momento, né? Estava no Sermão da Montanha, ele resgatou o mandamento do não matarás, mas ele quis aprofundar esse mandamento. A questão não é só não matar. Se você se dispuser com alguém, se você ofender alguém no meio de uma discussão, você contraiu uma dívida com ele. Então, não adianta você querer fazer oferendas a Deus. Você tem que ir até esse teu irmão e se reconciliar com ele, antes que ele... E aí Jesus usou a cultura da época. Eles viviam sob dominação romana, sob as leis romanas. Então, você vai para um juiz, esse juiz vai te julgar, vai te colocar numa prisão, e você não vai sair de lá até pagar o último centavo da dívida integral. Foi isso que ele disse, mas neste contexto aqui. Né? Uma discussão, alguém ofende o outro, vai parar na prisão e não sai de lá enquanto não pagar até o último centavo. Isso está dito e escrito, mas o que ele de fato queria dizer? Vamos só deixar essa imagem aqui por enquanto, para depois aprofundar melhor. E vamos ver como essas três correntes cristãs interpretam esse versículo. O catolicismo. Para o catolicismo, o último ceitil é expiação completa. Tem que expiar tudo que você fez de errado, todo o teu pecado. Mas, como o sacrifício de Jesus nos trouxe a salvação, você basta passar pelo purgatório. Vai lá para o purgatório, vai se reconciliar com Deus, expia teus pecados, depois você pode ir para o céu. Visão católica que justificava aqui a visão do purgatório, já que a maior parte da dívida foi paga por Jesus na cruz por nós. A corrente protestante não acredita em purgatório. Com eles é pão, queijo, queijo. Jesus veio e pagou toda a dívida. Mas você tem que aceitá-lo. Se você não aceitar, a dívida não está paga. Você se salva pela tua fé, você se justifica assim. É suficiente a cruz desde que você aceite pela fé o sacrifício de Jesus. Se não, é condenação eterna. O último ceitil é
não acaba, nunca será pago. E na corrente espírita, muda muito mesmo. Que a corrente espírita reconhece Jesus como nosso modelo maior, o nosso governador espiritual, o ser mais próximo da divindade que já esteve entre nós. Mas a reparação dos nossos erros é pessoal, é nossa, é responsabilidade nossa. E aí, o último cetil tomou uma outra forma. Você tem que reparar o teu erro, até a última fraçãozinha dele. Você tem que quitar completamente a tua dívida moral, material, se você matou, se você ofendeu, não importa. E isso é necessário para a tua evolução. Então, claro que com pessoas que encaravam o sacrifício de Jesus como quase suficiente ou quase suficiente para quitar essa dívida, quando chega um ligado à corrente espírita dizendo que não, errou, tem que pagar até o último centavo mesmo, mas é você, não adianta jogar a conta para Jesus, não. Isso gera crítica. Gera crítica porque alguns têm visões mais extremistas, outros têm visões mais amenas. Mesmo no meio espírita, as visões mudam em grau. Então, quase que está disseminado por aí que o Espiritismo apresenta um Deus que pune por meio da dor. E da reencarnação é punição o tempo todo. E, de fato, a linguagem ortodoxa é toda em cima de punição, de castigo. E isso leva muitas pessoas a viverem sob culpa constante. Aí eu vi aí um depoimento de alguém que teve problema psicológico porque não conseguia se livrar da culpa. E, de fato, aprofundando a mensagem espírita, nós vamos ver que a culpa é considerada um problema seríssimo, principalmente depois da morte do corpo físico, porque a culpa, a nossa consciência atua de maneira muito mais forte quando nós não temos mais o anteparo, o biombo do corpo físico. E aí cria um sofrimento enorme para um desencarnado que acaba gerando o tal do umbral, onde ele tem que se livrar da sua culpa. Mas se a própria abordagem frisa muito disso, há esse risco de a gente ficar exagerando na culpa. Esse risco não. É muito comum no meio espírita as pessoas sentirem mais culpa do que deveriam. Tem mensagem de Emmanuel, de André Luiz, etc., tentando minorar essa questão da culpa. Outra crítica, resumo das críticas, né? A justiça divina, apresentada por muitos espíritas, não todos, é implacável, punitiva, e é baseada em uma lógica de sofrimento. O sofrimento é moeda de troca para a evolução. Aí é que está o último ceitil. Eu tenho que sofrer mais. Já sofri o suficiente? Não, ainda falta mais 2 centavos. Mas manda aí 2 centavos de sofrimento, agora eu consigo dar subir um degrau na minha evolução. É uma visão que procede que nós temos que nos preocupar com isto. No mínimo, para tentar explicar que há um certo exagero quando se aborda de maneira tão forte a questão da punição, do castigo, da culpa, do até o último centavo. Fazendo uma síntese das críticas que eu encontrei pesquisando, a partir desta passagem de Jesus, sobre a visão espiritualista, espírita, a primeira foi essa: excesso de foco na dor e na expiação, que pode gerar uma espiritualidade centrada na culpa e no sofrimento. Tem que sofrer, é normal sofrer é bom, e fica sofrendo aí. Uma outra crítica é que a justiça, não, mas a justiça é impessoal, são mecanismos, são leis divinas que atuam independente da interferência ou da intercessão divina. Aí pode-se cair no caso de que se torna algo muito frio. A lei de causa e efeito, se ela for tomada sozinha, isoladamente, ela parece muito fria. Isso é o que me preocupava. Me preocupa, eu me sinto às vezes assim. Puxa, eu não estou sendo frio demais, às vezes eu olho para um determinado problema de uma maneira tão impessoal que eu percebo que essa crítica faz sentido. Tá?
usar a relação de causa e efeito como uma lei divina de forma exagerada pode levar a uma certa frieza de sentimentos e a um certo determinismo. Errou, tem que pagar, então espera agora, paga, depois vai errar de novo, vai ter que pagar de novo e por aí vai a vida. A terceira crítica é mais curiosa. Observem que no pagar até o último ceitil, até o último centavo, implica numa resignação. E, de fato, a resignação, essa postura resignada, tolerante, passiva, ela acaba sendo vista como uma grande virtude. Sim, sim, se eu estiver aplicando ela comigo. Mas não quer dizer que eu vou ser passivo perante o mal dos outros. Se eu posso atuar de alguma maneira para minorar o sofrimento de alguém, eu devo fazê-lo, sem sombra de dúvida. Nós não somos só responsáveis pelo mal que fazemos, mas também pelo mal decorrente do bem que deixamos de fazer. Mas essas três críticas procedem. Então, vamos tentar lidar com uma de cada vez. Primeiro, excesso de foco na dor e na expiação. Será que isso procede mesmo? Como nós estamos aqui estudando o livro Céu e Inferno, vamos consultar o capítulo que está sendo abordado hoje, que é o Penas Futuras segundo o Espiritismo. E lá, contando, não é nem um capítulo dele, é um item do capítulo, é o famoso item do Código Penal. Depende da edição. A primeira edição, impressa por Kardec, tem 10 citações de punição e 6 de castigo, naquele subitem do capítulo 8. Uma edição que nós estamos usando nesses nossos encontros é um misto entre a primeira e a quarta, a primeira com os acréscimos da quarta, ela também tem 10 citações de punição e 8 citações de castigo. Uma edição mais moderna, 2019, da FEB, baseada na quarta edição francesa, traz 8 citações de punição e 9 de castigo. Isso é um número razoável. Mas que citações são essas? Vejamos alguns exemplos. Na quarta edição da FEB, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que precisa ser paga. Tem apelação. Todo mal não tem chuchu minha nega. É uma dívida que tem que ser paga. Parece que está comprovando essas críticas que são feitas para a visão espírita. Um outro trecho. Aqueles que desfrutam de uma felicidade aparente, não, a minha vida é boa, eu não tenho esse problema de pagar dívida, não. Eu aqui, a vida é bem tranquila. Mas você é perfeito? Não. Então, se prepara. Se prepara, porque se você não estiver pagando hoje, você vai pagar numa existência posterior. Tenho certeza que irão pagar muito caro uma existência posterior. Essa é a abstração literal do trecho. Mesmo aqueles que hoje não estão passando por nenhum tipo de prova ou sofrimento, em algum momento, se não são perfeitos, e nenhum de nós vai ter que pagar todo o mal, toda a dívida acumulada. Mais uma. Na segunda parte, é chamado o espírito de um jovem com problemas seríssimos de deficiência cognitiva. Ele mal tinha noção, quando preso ao corpo dele, de quem ele era, o que ele era. Ele é totalmente dependente da família para tudo. Aí, fora do corpo, ou seja, se manifestando sem usar o cérebro físico, o cérebro de carne, que era o cérebro que estava doente, só usando o cérebro espiritual, ele se comportava, respondia normalmente. E aí perguntaram se ele tinha noção do que estava acontecendo com ele. Sim, ele tinha noção que estava sendo punido. Mas você sabe por que você está sendo punido? Foi Deus que me impôs essa contingência. Isso é o que ele sabia. Eu estou passando por uma vida muito difícil, ele tinha consciência da vida dele
nesse estado de extrema deficiência mental, foi Deus que pôs, ele não questionava. Deus me impôs isso. A vida é assim, eu sou assim porque eu estou sendo castigado. Então, procede, né? Procede. Mesmo no mesmo texto escrito, as obras básicas dão margens a essas críticas. Essa é a nossa realidade. Dão margem a essas críticas. Vamos seguir em frente. Bom, e agora? Onde a fumaça é fogo, tem margem a crítica. Eu vi exemplos na vida real disso acontecendo. Consulto os textos mais fundamentais da obra e eles confirmam essa visão. Aí eu lembrei do senhor Camilo. Lembra do senhor Camilo, que ele nos ensinou que Jesus nunca mandou ninguém para o inferno? Ele dizia, ó, se você não fizer isso, você pode parar lá no Guiena de Fogo. E apontava assim para o lixão pegando fogo. E atrás do Guiena tinha toda uma questão de idiomas e de eventos que levaram um lixão a virar um inferno de fogo eterno, onde os vermes corroem, comem o corpo sem nunca se acabar. Eu pensei, será que o problema não é esse? Será que lá no original o texto foi escrito em francês, em um francês já de quase 200 anos? Será que lá no original não tinha lá um Guiena de fogo também que virou uma punição tão severa? Aí eu baixei o original, primeira edição, francês. Aí levei um choque. Tinha jeito. Punition. Minha língua, meu sotaque aqui, ruinzinho, punition. Não precisa nem olhar dicionário, é punição. Punição mesmo. E o castigo era châtiment. Aí já tem que olhar mesmo, châtiment. Aí eu fui olhar, castigo. Não tem jeito, fiquei meio sem graça, meio decepcionado, toquei a apresentação, porque o tempo não para, isso foi ontem, e eu fui preparando a apresentação, até que por volta de 10 horas da noite, assim, tentei algumas coisas antes. Pensei o seguinte, vamos olhar sinônimos? Pedi todos os sinônimos de punition, todos os sinônimos de châtiment. Tinha jeito, não tinha jeito, não tinha escapatória. Mas já 10 horas da noite de ontem, eu já cansado, me toquei numa coisa. Peraí, eu não procurei ver se esse verbete tem outros significados, outras acepções. E eu pedi, me mostra aí para punition todos os significados possíveis que se usa na França. Aí veio isso aqui, castigo mesmo, é uma palavra muito usada como punição. Castigo para eles, na França, é algo muito mais severo. O châtiment é mais severo que o punition. Mas é castigar da escola, é um castigo, é uma punição jurídica, uma prisão, pode ser uma metáfora também, pode ser até escolar. Mas no meio dessa confusão toda ali, eu vi um sol brilhando no amarelinho. O que é isso? Aí fui olhar com detalhes esta alternativa de aplicação da palavra punition na França, principalmente naquela época. Pode ser empregada como a consequência inevitável de um resultado doloroso ou desagradável de alguma ação. Você fez alguma coisa e o resultado é doloroso, é desagradável, traz sofrimento. É um sentido meio literal. Pode ser moral, inclusive. Trabalhar toda noite é sua consequência. A punition é a consequência de trabalhar toda noite. Apareceu a palavra consequência, perceberam? Foi o que me ligou. Lembra que lá no início eu tinha dito o seguinte, para mim, ao longo da vida, eu sempre escutava por um ouvido falar em punição e lá dentro eu reprocessava no cérebro e transformava em consequência. Até que agora ainda me criticaram de ser muito frio. Tá bom. Mas consequência, apareceu consequência aqui, para que não, na França apareceu consequência, mas quando isso aparece? Bom, normalmente o uso da punition é literal, castigo escolar, disciplina judicial, isso é o frequente. Porém,
ao usar essa palavra como consequência inevitável de alguma coisa, embora pouco frequente, aparece em textos literários, textos filosóficos, textos morais, textos reflexivos. Ora, bolas, quem escreveu esse livro? Kardec, um pedagogo. Isso aí é a praia dele. Então, fiquei mais animada. Então, vamos para o próximo. Vamos para o cachorro. Scheitman. De novo, quando eu pedi todas as possibilidades de aplicação desta palavra, apareceu alguma coisa figurativa aqui. Apareceu um castigo divino, a providência divina apareceu sim, mas apareceu aqui um sofrimento expiatório, algo meio figurativo. O que é isso? É uma dor ou uma provação que é entendida como uma punição moral ou consequência, aí vem de novo a palavra consequência, ou consequência de erros. Sua solidão é castigo do seu orgulho, é a consequência do seu orgulho. De novo a palavra consequência. Eu aqui já estava mais 11 horas da noite, 11h30, eu já estava mais perdido até o sono. Resumindo, a palavra Scheitman, no sentido literal, é uma punição mais severa que o punition. Ela pode ter a aplicação legal, judicial, divina mesmo, e é o uso mais frequente. Porém, também é usado em sentido figurado como um sofrimento expiatório, uma consequência moral, uma provação, e aqui, mais do que a outra, ela é de uma frequência relativa, não é assim de uso esporádico, não, mas quase sempre em textos escritos, literatura, filosofia, ensaios, discursos, mas não é usado no cotidiano. Aí, se quem traduziu isso não se atentou a essa questão, foi no recurso cotidiano, normalmente a castigo, traduziu como castigo, começou a ter uma luz no final do túnel. Então, a punition, em francês, é óbvio, ela enfatiza o ato de punir, e o Scheitman enfatiza a consequência justa, fatal, no sentido literal ou figurado, inclusive no religioso. Agora, a coisa começa a melhorar. Mas eu não fiquei satisfeito. Ah, gostou do gráfico? Não fiquei satisfeito, sou matemático também. Vamos lá, com que frequência esse negócio? Não adianta você me dizer que 1% das aplicações, aí não vai. Aí está aqui. Aqui o sentido figurado, o que nós queremos, a consequência. Né? O Scheitman, quase 40%, 35% do uso do Scheitman é no sentido figurado, o castigo. E em texto escrito, então, deve ser muito mais. Bolas, nós estamos falando do livro escrito por um pedagogo que usava uma linguagem formal. A linguagem que ele escreveu, os 5 livros, é uma linguagem muito formal. Então, é muito razoável pensar que ele tenha escrito Scheitman pensando no sentido figurado, de consequência. O punition é menos, né? Só uns 10%, mas em texto escrito também deve crescer. Então, é razoável pensar dessa maneira. Aí tudo muda de figura. Aquele caráter de errou, tem que pagar, não. Errou, vai sofrer as consequências do seu erro, natural. É livre-arbítrio, liberdade com responsabilidade. Você tinha liberdade de tomar a decisão que queria. Não tomou a melhor decisão, agora você vai aprender por tentativa e erro, experimentando as consequências de não ter feito a melhor escolha. Simples assim. Bom, eu estava nesse ponto, já era quase 1h da manhã, mas eu não estava satisfeito. Por quê? Porque eu usei as IAs, neste caso aqui, para fazer essa pesquisa. E eu sei que IA erra. Elas não acertaram. Todas as citações que eu pedi de livros, ele errou todas. E eu testei 3 IAs. Uma nem chegou perto do sentido literal. A outra chegou para o Scheitman. E o ChatGPT foi nos 3. Mas eu disse, será que não é um erro da IA? Aí eu conversei com elas. Às vezes eu paro para conversar com elas. Eu me entendo, elas me entendem, eu entendo ela. Eu explico, olha, eu estou te entendendo, eu sei que você tem essas deficiências, mas quebra meu galho, meu problema é esse, eu preciso ter certeza disso.
eu preciso ter uma referência concreta que eu possa apresentar. E ela já tinha entendido que eu estava estudando a obra de Kardec, porque ela já interpretava segundo Kardec, ali já estava no embalo, eu não podia perder aquele momento, né? E ela me trouxe duas referências, duas para Pionício. Dicionário Le Robert. Aí eu fui lá para ter certeza que está aqui a referência, quem quiser entra, está aqui o Pionício, está meio tortinho, vou chegar mais para o lado depois, está aqui a definição transcrita aqui. Consequência dolorosa, a tradução consequência, não precisa traduzir na consequência dolorosa de uma falta, de um defeito, do qual alguém parece ser punido. Então, uma consequência dolorosa, difícil. Está aqui a palavra consequência numa referência sólida. Ele explica melhor. Essa definição está próxima da ideia de sofrer alguma coisa como resultado, como consequência do que você fez. Então, é uma aplicação em sentido figurado desse conceito. Ainda reforça, sabendo que eu estava falando de Kardec, esses usos são mais comuns em contextos literários, morais, religiosos ou reflexivos, muito mais do que o francês falado do dia a dia. Eu já fiquei tranquilo, porque qual era a minha preocupação, gente? Esse livro foi escrito há mais de 150 anos. Ele já foi traduzido, retraduzido, já foi questionado, já foi rebuscado por muita gente e por gente de peso. Como é que eu, agora do nada, apoiado apenas numa IA, vou refutar as traduções que foram feitas até hoje? Eu, de fato, não me sentia competente nem citando a IA. Citar a IA, para mim, não prova nada. Ela apenas orienta, você que tem que se virar para provar. Mas quando eu encontrei isso tudo aqui, eu fiquei mais tranquilo. E aí eu percebi também o seguinte, bolas, essas traduções, essas retraduções, isso tudo foi feito por pessoas que aprenderam francês, não eram francesas, ou que usaram dicionários. Ninguém tinha uma IA para ajudar a fazer uma busca tão extensa. Provável que, se hoje fizerem isso, com as preocupações que nós tivemos para tentar exaurir qualquer alternativa que acabasse com esse caráter tão severo, tão cruel de errou, tem que pagar, é provável que outros venham a chegar nesse ponto também. Aí vamos para o chat, vamos para o castigo. Aí ele me trouxe Larousse. O Larousse é uma das maiores referências para os dicionários de inglês. E está aqui, Larousse, está aqui a referência ali em cima, e aí ele me trouxe um texto, inclusive, e saiu do lugar, me desculpe, mas estava sublinhado aqui, deslocou, mas aqui é o que está aqui, eu trouxe para cá. Le Chatelain é a consequência do Pecha, vamos passar por português aqui mesmo, consequência do pecado aqui, e a exigência de justiça. Então, de novo, consequência de um pecado, de um erro, de uma falha, de um desvio. Podemos até destrinchar aqui o significado da palavra pecado. A palavra pecado, na verdade, é um tropeço. É uma decisão errada. Você mirou num alvo e foi bater em outro lugar. Então, você ter essa decisão errada pode trazer uma consequência ruim, que é um Chatelain. E aqui, exemplos literários. Citou vários exemplos de autores que usam o Chatelain tanto como punição imposta, quanto como consequência e expiação que cai sobre quem tomou aquela decisão errada. E isso é o tipo de linguagem que Kardec herdou em francês do século XIX. Era assim que se fazia na época. Aí eu fiquei razoavelmente satisfeito, até que alguém, um chato aí, venha contestar e dizer que não, está tudo errado. Eu vou ficar com essa explicação. Muito bem. Mas, além disso, não vamos ficar só na linguagem, não é só o dicionário. Vamos, de novo, voltar ao texto, porque o texto, embora tenha passagens que, por causa dessa interpretação errada da palavra, do significado que talvez Kardec tenha atribuído a essa palavra, ele parece até contraditório. Observem aqui esse pedaço aqui, do mesmo livro, do mesmo capítulo, do mesmo item. Quaisquer que sejam a inferioridade e a perversidade dos espíritos,
Deus jamais o abandona. Todos têm o seu anjo guardião que vela por eles, que vê os movimentos de sua alma e se esforça em neles despertar bons pensamentos, o desejo de progredir e de reparar em uma nova existência o mal que fizeram. Porque aí, de novo, caiu naquela história do liberdade com responsabilidade. Vamos explicar isso também. Isso aqui não vai ficar assim, não. Não vai ficar só em palavras, não. Aí vai entrar na minha área, que é demais, a área mais técnica. Vamos pegar mais um exemplo. A misericórdia de Deus é infinita. Sem dúvida, porém, não é cega. E ela impõe condições. Aí você fala, a condição é pagar até o último centavo? Não. A condição é arrepender. Primeiro, você tem que se arrepender. E aí, você vai se purificar das consequências daquele teu erro. Vamos explicar essa expiação nos próximos slides. E, por último, tá bom? Não. Se você prejudicou alguém, você tem que ir lá e reparar o mal que você fez. Senão a tua consciência não vai te dar sossego. É um problema interior. Não é nenhum juiz que vai me julgar, não. Eu tenho que passar por essas 3 etapas para superar aquela decisão ruim que eu tomei. Isso aqui é técnica. Ok? Isto foi tirado do mesmo lugar onde aqueles outros horrorosos apareceram. Mas se a gente mentalmente pensar não em punição, não em castigo, mas em consequência de uma decisão mal tomada, porque existe uma lei natural que acarreta certas implicações, aí tudo muda de figura. Mas tem que ter uma leitura bem com exégese, não é, o Armando? Tem que ter exégese nisso. Tem que saber posicionar a época de Kardec, quem ele era, qual era a estrutura de linguagem que ele usava, e trazer isso para o tempo presente de uma maneira que seja compatível e que não seja autocontraditória, porque esse capítulo aqui ele é cheio de autocontradições. Como nós estamos vendo aqui, um item que diz que Deus está preocupado com você, que te deu um anjo guardião, está sempre do teu lado, e que a misericórdia dele é infinita, mas não vai te deixar querer que meu filho te livre dos teus pecados. Isso é um problema seu. Você tem que passar por todo esse ciclo de regeneração. Então, não tem venda nos olhos dele. Mais atenuantes, mais outras passagens assim. Ele sabe, assim, agora falando da alma, do espírito, ele sabe que esse castigo é temporário e um meio de fazê-lo compreender a alma, né? Seu erro e fazer ele entrar no bom caminho. Então, se há um castigo, se você quiser chamar de castigo, que seja, mas é temporário. E apenas para te fazer compreender que você está indo para o caminho errado. Por quê? Porque se você não compreender isso, vai piorar. As leis naturais vão estar envolvidas e você vai dar cada vez mais cabeçada e vai se afundar cada vez mais. Às vezes é melhor sentir uma dor no calcanhar do que mais à frente cair e ficar aleijado. Aquela história, melhor se entrar na vida sem os olhos, se são motivo de escândalo. Jesus falou sobre isso também. Outro atenuante. A punição, se é que ela existe, varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Então, a mesma falta, o mesmo evento, atirei em alguém, matei alguém, pode dar origem a consequências diferentes, segundo circunstâncias atenuantes ou agravantes. Eu atirei em alguém porque eu detesto aquela pessoa, estava com a raiva dela. Eu atirei em alguém porque essa pessoa ia atirar em mim. Eu atirei em alguém porque essa pessoa estava num supermercado matando tudo, entrou numa escola e estava matando tudo quando era criança. Eu matei uma pessoa, mas salvei a vida de uma turma de crianças. É completamente diferente. O ato em si é importante, mas ele não define a consequência, e sim a situação em que ele acontece e o meu envolvimento mental e emocional ao praticar esse ato. Conclusão. A forma como os conceitos, algumas vezes são apresentados, esses conceitos de punição, de castigo, até dá marcha a essas críticas. Então, as críticas têm procedência. No entanto, a essência doutrinária, a essência que está sendo dito, assim como Jesus, quando disse lá, tem que pagar até o último centavo para sair da prisão, ele não estava sendo avaro ali contando centavos.
A essência doutrinária não trata de punição, e sim de educação. Mesmo que seja pelo método tentativa e erro. Tentou, não deu certo, bateu com a cabeça, doeu. Agora você não vai dar mais cabeçada aí, agora tenta outra direção. Ah, deu outra cabeçada, então se abaixa da próxima vez. E assim que a gente vai aprendendo. Agora, para os que preferem a método tentativa e erro, para os que preferem ignorar a mensagem do Cristo. Porque para que Cristo veio? Ele veio para nos dizer, olha, não dá, cuidado aí, abaixa a cabeça, vai. Isso aí vai, não dá certo. Esse não é o teu caminho. Ele nos trouxe o evangelho como um guia, como um mapa, para que a gente não tenha que passar por esses problemas, para que a gente não tenha dor e sofrimento na nossa evolução. É que nós estamos ainda tão primários que, puxa vida, né? Não dá para seguir aquele roteiro todo ainda, mas nós chegamos lá. Então, ou nós vamos evoluir a base de cabeçada, ou nós vamos nos atentar às mensagens que a espiritualidade que Jesus nos trouxe, que Deus nos manda através dos guias e mentores espirituais, e aí sim, e aí a gente não tem esses problemas com Kilnishon e Chatman. Fazer o quê, né? Peraí, cadê? Vou fazer o quê? Ah, não, esse aqui mesmo. Desculpa. Fazer o quê? É isso. É o que tinha em cima de extrair, tentar entender melhor os termos punição e castigo. Então, para nós agora, para mim sempre foi sequência. Mas vamos passar para a segunda crítica. A justiça, se vista de forma automática, ela é fria e impessoal. Causa e efeito. Errou? Tem que pagar. Errou de novo? Tem que pagar de novo. E é determinista, não tem jeito. Você fez essa besteira, agora vai acontecer isso contigo. É um outro exagero. Procede, mas é um outro grande exagero. O que nos leva de volta ao nosso primeiro slide. Errou, tem que pagar até o último centavo. Isso é uma punição ou é uma consequência? Agora sim, agora nós vamos poder explicar, podemos explicar tecnicamente por que consequência e não punição. Vamos nós. Deus fez nascer os planetas, acendeu as estrelas e soprou a gravidade no universo, para que juntos esses astros seguissem a eterna coreografia cósmica. Ficou bonito, mas eu explico melhor. Se não fosse a lei da gravidade, não haveria planetas girando em torno do Sol, porque a gravidade é que promove o equilíbrio. Então, essa dança, essa coreografia cósmica dos planetas girando, dos sistemas estelares girando em torno das constelações, isso tudo é um grande equilíbrio de forças que existe no universo. E uma das bases dessas forças que promove esse equilíbrio é a lei da gravidade. Agora, vamos olhar para esse homem aí. Ah, corajoso, né? Mas ele conhece a lei da gravidade. Se ele se desequilibrar e cair, vai se machucar até morrer. Isso é punição ou consequência? Ah, é punição. Essa lei aí, Deus não devia ter feito a lei da gravidade, porque senão ele morreu, ele quebrou a perna porque Deus criou a lei da gravidade. É castigo de Deus. Não. A lei da gravidade tem um objetivo maior. Ela mantém o cosmos em equilíbrio. Isso é consequência de alguém que não respeitou uma lei natural. Não podemos chamar de lei divina também, mas é uma lei da física, básica, muito básica. Está aí, estão vendo aí o nosso super-herói? A gravidade? O Sol, o planeta Terra. Se não existisse a gravidade segurando os dois, intermediando a ligação, a união entre a Terra e o planeta e o Sol, a Terra já teria se desgarrado no cosmos e nós teríamos congelado ou não existiria vida no planeta Terra. Graças à lei da gravidade, fazendo essa intermediação, é que existe vida no planeta Terra. Vamos fazer uma analogia boba. Existe o espírito, a chama divina, e existe o corpo físico, onde nós habitamos quando nós estamos encarnados, assim como habitamos no planeta Terra. Mas um não se liga com o outro. As diferenças entre o espírito puro e o corpo de carne
são muito grandes. Eles não se ligam, não se colam, não se unem, não tem correlação entre eles. Aí Deus faz o quê? Cria um super-herói também, o perispírito, que faz a mesma coisa que a lei da gravidade, unindo o corpo físico com o espírito puro. Estou chamando de perispírito para simplificar. Hoje em dia, a tendência é nós considerarmos que o perispírito, na verdade, é um conjunto de corpos, tem um degradê aí que vai, num extremo, ele está muito mais próximo do espírito, e no outro extremo está muito mais próximo da matéria, quase matéria. Então, é como se fosse uma sanfoninha que vai numa escadinha, ligando uma a outra. Muito bem. Vamos ficar, então, com os três. Entender o que acontece com esse elo de ligação é fundamental para nós entendermos a lei de causa e efeito atuando. Nós sabemos por que consequência. Nós conhecemos as leis da medicina e da biologia que regem esse corpo. Se eu tomar aqui um prato de feijoada pimentadíssima, eu posso passar mal do estômago? Tá, causa e efeito. Eu sabia disso, mas eu gosto tanto de pimenta na feijoada que eu comei. Agora, o que a gente não conhece bem, e é uma falha ainda no nosso desenvolvimento, é adentrar no plano invisível, entender as leis da medicina espiritual que diz o que faz mal e o que faz bem a esse corpo importante, a esse elo de ligação entre o espírito e a matéria. Está aqui o elo, só o perispírito, o corpo astral, como quiserem chamar. Muito bem. Esse perispírito, ele é um conjunto de corpos, eu falei, e ele tem várias propriedades. Uma delas é ideoplasticidade. A mente pode moldar esse corpo. A força, o poder da mente altera as funções, pode alterar até a forma desse corpo. Muito bem. Às vezes, um espírito aparece para alguns conforme foi numa determinada vida, e às vezes ele resolve que vai aparecer para outro conforme foi em outra vida, e a poder da mente dele, já bem desenvolvida, modela a aparência que ele quiser. Mas, em princípio, esse corpo ele é sensível e ele é moldável pela mente. Muito bem. Agora vamos voltar para aquela imagem que eu deixei em suspenso. Aí é o corpo físico daquele ofensor a que Jesus falou, tendo um acesso de raiva, de cólera. É o pecado capital da ira. Quando ele tem um acesso de cólera, ele fica com o rosto vermelho, depois dá até urticária, ele fica com dor de cabeça depois, dá uma porção de ziquezira nele depois, porque ele degringolou o seu equilíbrio hormonal, etc. Acontece que ele também tem um perispírito. E é mais sensível ainda que o corpo físico às emoções. Esse perispírito, a gente costuma chamar que ele tem uma aura, uma emanação, uma irradiação. Ele, assim como esse aqui consome comida, esse aqui consome energias. Para produzir um efeito como esse, de um ataque de ira, de raiva descontrolado, ele vai absorver energias pesadas, ele vai gerar resíduos densos que vão contaminar esse corpo astral, esse perispírito, e vão deixá-los adoecido, pesado, sujo. E é disso que Jesus estava falando. Por quê? Lembra que Jesus chamava de túnica nupcial? Enquanto a tua túnica nupcial não estiver alva, você não entra no banquete da casa do Pai. Você precisa de limpar, se purificar até a última sujeirinha. Olha, eu estou traduzindo aqui. Enquanto você não estiver totalmente purificado, você não entra na casa do Pai. Não naquela principal que todo mundo quer. Vai ficar lá pelo umbral mesmo, pelo purgatório, se quiserem assim. Mas esse aqui é o último cetil. É fazer com que todos os nossos destrambelhamentos que afetaram o nosso elo entre a matéria e o espírito sejam sanados. Então, está aqui, após estar sanado, está aqui ele durante o ataque de doença. Tem que estar assim para entrar no reino de Deus. Assim não entra. Porque assim, este aqui está endividado. É dessa dívida que Jesus falava.
a dívida de estar infringindo regras ou mensagens ou recomendações, orientações de Jesus para que a gente não arcasse com as consequências negativas desse corpo. E depois podem chegar na matéria e se transformar numa doença. Já esse aqui está quitado. Enquanto a gente estiver assim, nós não saímos da prisão que nós mesmos nos trancamos. Só quando estivermos quitados, totalmente purificados dos resultados do nosso destrambelhamento, é que nós deixaremos de ser doentes, porque este aqui adoeceu, esse aqui está saudável. E o mestre agradece. Consequência. Jesus estava falando de consequência de nossas más decisões. Aí eu resolvi que me ofender, eu resolvi xingar, eu resolvi me descontrolar, eu sou pavio curto mesmo, então eu sou assim. Enquanto eu não for chegar nesse ponto, não vai dar, não. Estou preso à matéria. Então, causa e efeito faz todo sentido, consequência. Mas uma coisa ainda me perturbava aqui. Frio. De fato, eu concordo. Às vezes eu me sinto um pouco frio. Bom, mas, por outro lado, está enjaulado aqui, acho que é quente demais. Isso aqui está mais para o inferno, né? Aqui é infernal, é punição mesmo. Se o inferno existisse de verdade, aí isso aqui. E, consequência, a nossa discussão agora é essa. É frio mesmo? Será que é frio? Bom, nas hostes espíritas, tá, a questão intelectual é muito forte. É a segmento da população que tem maior quantidade de pessoas com terceiro grau. Então, há uma tendência do intelecto se sobrepujar e começar a pensar só racionalmente. A gente tende a ficar racional demais. E aí, de fato, é uma biblioteca fria. Frio, tem razão. Mas, se a gente pensar, até mesmo que foi dito, foi lido agora no atenuante, que Deus designou um anjo da guarda, um mentor, e não é um só, não. Nós temos um espírito responsável por nós, nosso mentor, nós temos os guias, que também colaboram, nós temos os nossos entes queridos, que já foram na frente, minha mamãezinha, minha vovozinha, que de vez em quando vem dar aqui vem ajudar em alguma coisa. Nós estamos cercados de espíritos encarnados que querem o nosso bem. Também temos aquele que querem nos agredir, mas vamos pensar só no lado bom, por enquanto. Então, se a gente está cercado desses espíritos, puxa vida, gente, está aí o meu mentor tentando me ajudar, trouxe um médico espiritual para fazer uma cirurgia espírita. Isso é para lá de acalentador. É para a gente se sentir reconfortado, com o coração quente, porque aquela história do pegadas na areia é a pura verdade. Eles nos levam no colo. Quem tem a oportunidade de ter um contato mais direto com os guias e mentores, vê isso nitidamente. Eles nos levam no colo. Agora, se não tem esse contato, eu dou a dica, eu sei o endereço. Tá? Tem lugares que, em vez de ser uma palestra lendo um livro, em vez de ser só um passe, etc., tem lugares que tem lá um colinho de uma vovozinha. Meu filho, se você quiser, vem cá que eu te dou um acalento aqui. Ou se eu precisar de um encorajamento, ou se eu precisar de alguma coisa mais esotérica, um problema mais da vida, uma sabedoria mais orientalista, tem lugares onde isso existe. Não é qualquer lugar. Tomem cuidado, não basta estar escrito no letreiro. Tem que tomar, ao entrar em um lugar procurando por isso, tem que ter certeza que é isso que está sendo oferecido. Vai saber como. Primeiro que o meu guia vai gostar que eu esteja lá, ele vai me dar sinais disso. Eu vou me sentir bem, eu, quando falar com alguém, eu vou sair de lá leve, com o coração aliviado, as coisas vão acontecer na minha vida, etc. Então, gente, isso não tem nada de frio. Algumas modalidades são um pouco mais frias, mas outras são muito quentes até. E, acima de tudo, nós temos Jesus à nossa frente, como instrutor, como guia da humanidade, já provou que é disposto a fazer qualquer sacrifício moral. Morrer na cruz não é para qualquer um, não. Então, é super acalentador, protetor e qualquer coisa que a gente queira colocar nesse sentido. Está em dúvida? O que sempre se diz quando se vai
a uma casa espiritualista, pensa em Jesus, meu filho, pede a ele. E ele tem uma enorme legião, um exército de emissários praticando as suas mensagens e a ajuda que nós pedimos. Então, não é frio, não. Nós, às vezes, fazemos frio, mas nós, eles, não são, não. Não conosco. Vamos pular isso aqui, que isso aqui é chato, é duro. Em essência, nesse item 2, nós estamos falando do quê? É livre-arbítrio, né? É liberdade com responsabilidade. Ok. Quer fazer besteira? Faz. Depois, tá. Você tem essa liberdade, mas depois assume a consequência disso. A mensagem clássica é essa. Agora, dizer que isso é frio, dizer que isso é impessoal, não, porque do nosso lado aqui está cheio de gente tentando nos orientar. Faz isso não. Não, vai lá, perdoa, vai e volta. Não, por aí não. Joga isso fora, aquele cara não é bom companheiro para você. Aí a gente é cabeça dura e prefere aprender por tentativa e erro. Por último, síntese das críticas. Por último, resignação como virtude suprema. E eu vou terminar agora. Não tem jeito, não vou terminar, não. Vou parar, né? A gente não termina, a gente para. Mas essa daí, alguns, eu conheço gente que, de fato, se preocupa muito com isso. Mas você é bonzinho demais, você é muito resignado, e com isso aí você está deixando as coisas acontecerem. Olha quanta injustiça à sua volta. E você, como espírita, não está fazendo nada para ajudar na sociedade, na humanidade, a resolver todas essas injustiças? Não está fazendo nada? Será que não? Aí eu fui fazer um levantamento. Espíritas, desde o mais antigo aqui, 1857, praticamente, lançamento... não. Aqui não são espíritas, não. Aqui são obras espíritas, espiritualistas, promovendo a questão social, a justiça social, desde o Livro dos Espíritos até ensaios modernos, recentes, promovendo vários aspectos de intervenção social, acolhimento em pessoas de rua, engajamento em político-ético, tem de tudo aqui, para todos os gostos, desde que mantenha o padrão necessário aos critérios que nos foram dados que limitam a questão espiritualista. Então, pelo menos na teoria, isso não foi abandonado, não foi deixado de lado, não. Existe e é cuidado. E na prática também. Não só na teoria, como também na prática. Aqui agora nós temos nomes de pessoas que se dedicaram intensamente a causas sociais, à justiça social, e que se desdobraram nisso. Mas o antigo deles, Bezerra de Menezes. Ele foi um deputado que defendeu a abolição da escravatura e a justiça social. Aí tem toda a história de Bezerra de Menezes, não preciso contar. A Anália Franco fundou escolas, abrigos, era abolicionista, defendia a defensora da inclusão dos libertos, da mulher, a causa feminina, Caibá e Chuba, e por aí vai. Coloquei o último aqui, acabou de nos deixar, o próprio Divaldo. Eu tentei pegar uma imagem da Mansão do Caminho, é um bairro praticamente. Aí eu desisti de pegar o bairro, porque eu não sabia onde terminava o bairro, não acabava o bairro. Aí eu vai ficar sem imagem mesmo. Mas é uma obra aqui de peso, extremamente social. Mas ela não foi, não pregou o político A ou o político B, não defendeu o voto de ninguém. Ele olhou para o ser humano e o ser humano carente. Olhou para as crianças e focou ali, porque também não podia fazer de tudo. Mas, no geral, ações sociais de obreiros espíritas. Então, essa crítica aqui, ela tem fumaça, mas não procede plenamente, não, porque os exemplos estão aqui e não são poucos. Muito bem. Agora, vamos parar